Saiu no G1 mentiroso, mas é bom que a gente consegue desmistificar essa informação e falar o que está por trás. Olha só, diretor financeiro das empresas de Donald Trump se apresenta à justiça. A imprensa americana diz que Allen Weisenberg e o conglomerado de Trump são indiciados nessa quinta-feira, dia 1º, mas o ex-presidente americano deve ficar de fora das primeiras acusações. Isso já é antigo, já é uma tentativa antiga, né, Arthur? Explica isso aí pra gente. Sim, já faz um tempo, né? Até para o ouvinte, né? Quem assiste a gente aí poder entender essa história. Basicamente, o Allen Weisenberg, ele é o diretor financeiro das empresas do Trump, né? O Trump tem um grupo, né? Um grupo bem grande, todo mundo já conhece, e tem um diretor financeiro. A entrada dele hoje, no que a gente chama de DA aqui nos Estados Unidos, seria na procuradoria. Ele vai ficar numa sala lá e vai prestar um depoimento nessa procuradoria. O que chama atenção a respeito da matéria, porque a Globo literalmente está pegando um guarda-chuva da mídia americana, ninguém escreveu isso daí, eles pegaram um texto americano e simplesmente colocaram uma linha de pensamento em cima dele e publicaram, né? Então não tem jornalismo nisso, a verdade é essa. Como sempre, né? Pelo menos não original, vamos colocar assim. É o padrão, né? Que ali é colocado. Uma redação enorme, mas que trabalha politicamente, como um agente político. E o que acontece? Você tem na cidade de Nova York, no estado de Nova York, os índices de criminalidade mais horrendos dos Estados Unidos. Eles conseguiram completamente estragar tanto a cidade quanto o estado. Se você for na cidade de Nova York hoje, passear com sua família, com seus filhos, enfim, você vai se assustar com a situação. E eu falo isso como alguém que conhece, sim, os rincões brasileiros, conhece, sim, a realidade brasileira, e acredite, você vai se assustar. Eu até faço um adendo já. Eu vi um vídeo recente Claro. de uma situação, quase que uma família que foi executada ali em Nova York. Foi um negócio triste, assim, a queima-roupa, um negócio muito estranho, que quem está daqui não tem essa sensação dessa insegurança e tal, né? Só para dar continuidade aí. Sim, sim. Na verdade, Nova York já passou por um período de insegurança nos anos 80 muito grande. E acabou que um rapaz chamado Rudolph Giuliani, qual muita gente conheceu, foi advogado do Donald Trump, inclusive, agora, durante essas tentativas de recontagem nos estados, ele consertou esse problema. Ele criou um projeto chamado Janela Quebrada, que dava mais punibilidade e acabou resolvendo, caiu 87% a violência. Isso não é um número chutado, são dados de violência do estado. Então, assim, na cidade de Nova York, perdão, nesse caso. E então o Rudolph, ele foi alguém que mudou. E agora o prefeito de Nova York chama Bill de Blasio. Bill de Blasio, ele além de uma espécie de um mafioso italiano ali na cidade, ele também é uma pessoa que ela desconstrói toda a visão da polícia, né, e do que nós temos de imagem policial. O que acontece? Essa destruição de valores, essa destruição de caráter acaba gerando uma cidade extremamente violenta, né, como é Nova York. E a Procuradoria do Estado, ao invés de estar preocupada com a sua violência, com um homem armado que começou a dar tiros na Times Square, ao invés de estar preocupado com um estado onde não existe fiança, presta atenção no que eu estou falando, gente, olha só isso aqui. Na cidade, no estado de Nova York, você pode cometer uma série de crimes, e falo crimes, alguns deles, de certa forma, pesados, como roubos, ok, como assaltos, como a posse de drogas, consumo de drogas, onde mesmo que você vá preso, porque é uma penalidade, uma contravenção penal, você não tem uma fiança para ser paga, você é liberado na hora, sem uma fiança. É um dos pouquíssimos estados que aceitam isso. E você começou a valer a partir de janeiro de 2021. Então, eles acham a ciência por trás disso, a lógica por trás disso, é que você vai ter menos encarcerados, vai ter menos violência. E nós, como bons brasileiros, já sabemos que essa lógica não funciona, né? Que isso não dá certo. É a lógica comunista, né? Aqui no Brasil eles tentaram isso também. Exato. Então, assim, essa procuradoria, ela está muito mais preocupada com a política, está muito mais preocupada em comprovar algo, ou plantar uma existência, ou ficar anos, mais uma vez, discutindo a política, ao invés de resolver os problemas internos do Estado, que é para isso que ela foi eleita. E sim, eu uso o termo eleito porque a procuradoria aqui era eleita, tá, gente? Ela não é concursada, como é no Brasil, a geral, né? Então, temos esse caso acontecendo agora, nesse momento. Sim, o CFO, né, esse líder monetário dentro das empresas Trump, está indo lá através de uma acusação que a Procuradoria já faz há anos contra as empresas, de uma maneira politizada,
basicamente é o único tribunal que faz esse tipo de ação contra ele, porque é o único que tem algum tipo de interesse político. O desgaste de imagem, ele falar que em sair candidato em 2022, ele falar que sai candidato em 2024, isso aí incomoda. Então precisa continuar batendo na imagem para tentar fazer algum tipo de resultado político. É muito triste a pilantragem que é a Procuradoria do Estado de Nova York. Nossa, é impressionante. A gente vê isso aqui no Brasil, né, constantemente. Eles pegam a justiça para fazer uso político, né? É o ativismo, o famoso ativismo judicial, né? O famoso ativismo judicial. Impressionante. O pessoal está comentando aqui, é muito triste ver uma nação, né, fundada em valores cristãos, entrando nesse nível, aqui é o comentário do Lúcio, né? Pilares cristãos está se rendendo assim às trevas. Pois é parte do jogo político também, né, Arthur? A gente não pode deixar de destacar como você está falando, né? Agora, isso tem a ver... Mas ele falou uma coisa muito importante. Sim, fala. Mas sim, tem a ver sim com o cargo dele, né? Ele tem essa posição porque depois que ele é eleito ali, ele é se você tem uma população que já vota... pelo Cuomo, não? Não, quando o procurador-geral ele não é indicado, ele é votado. Tá? Ele é votado, tá bom. E aí depois ele é votado. Mas quando você tem uma população que vota numa linha de pensamento ideológica, obviamente que toda a linha da cadeia ali de poder vai ser parecida, né? Não vai ser difícil você fugir disso. Até uma novidade, a gente tem um brasileiro não, ele é americano, tá? Me fugiu o nome dele agora, mas eu posso trazer para vocês mais tarde. Que ele é filho de auxiliar doméstica aqui nos Estados Unidos, brasileira, filho de um pedreiro brasileiro aqui, e ele teve 256 mil votos para deputado federal pelo estado de Nova York. Tá? Então, assim, um conservador, uma pessoa de Deus, fazendo um trabalho fantástico, e, na minha opinião, a eleição dele muito estranha, a menina que ganhou dele na eleição também, daquelas viradas de madrugada, que chegaram votos de correio, não sei da onde, daquela forma que eles a fizeram aqui, levaram por a diferença foi de 0, alguma coisa por cento. Então, alguém com raízes brasileiras e firme e forte aqui, tentando combater justamente isso nesse estado de Nova York. Eu posso trazer o nome dele daqui a pouco para lembrar. Mas só para uma conclusão, essa pessoa falou algo muito importante, me perdão que eu não lembro o nome agora. Mas nesse caso aqui, os valores cristãos, os valores que foram trazidos ali da Europa, tenta se vender hoje em dia de que as pessoas que saíram da Europa e foram para os Estados Unidos da América eram criminosos, eram pessoas que estavam ali sendo expulsas da Inglaterra, expulsas do Reino Unido, enfim. Não é essa a realidade. A gente teve um momento religioso ali, sim, onde aconteceu uma briga e uma exclusão, vamos chamar dessa maneira, entre igrejas, e as pessoas que acabaram saindo da Europa para chegar na América eram protestantes. Então, eram pessoas que estavam literalmente protestando, eram contra a reforma. E esses contra-reformistas, eles chegaram aqui, sim, desde a Constituição, desde o dia 1, desde a Carta da Independência, em todos os momentos, todos se coloca Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Então, isso é uma coisa que é intrínseca desse país, nasceu dessa forma. Tem na nota do dinheiro americano, tem lá, "In God we trust", né? Ou seja, em Deus nós confiamos, essa frase. Então, isso está literalmente em tudo, né? E às vezes a pessoa nunca teve a oportunidade de ver. Vou tirar aqui meu dinheirinho amassadinho, viu, gente? Tá? São 5 dolinhas aqui, tá? Mas tá aqui, ó. Está escrito aqui, ó, "In God we trust", né? Em Deus nós confiamos. Isso está em todas as notas. Então é um Estado que ele sim é laico na hora de fazer o seu julgamento, mas tem sua base moral e cultural baseado no cristianismo, baseado em Deus. E aí?